Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, boa noite a todos, em nome de Jesus, amém? Ixi, amém ou não amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que bom, né, celebrarmos ao Senhor, que bom podermos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, e eu quero desde já parabenizar as nossas irmãs, não é, mais uma vez, dizer da alegria que temos de poder agradecer ao Senhor, pela vida de cada irmã, que compõe a igreja presbiteriana aqui em Campos, a nossa igreja central. Que Deus as abençoe, que Deus multiplique sempre as bênçãos dele sobre a vida de cada uma de vocês. E eu quero lembrar, muito importante isso, que não é o dia da SAF, tá? É o dia da mulher presbiteriana. Então isso é importante por quê? Porque há irmãs que não fazem parte da SAF, há irmãs, né, que têm aí 10 anos de idade, há mulheres, né, moças, jovens, e todas elas nesse dia são homenageadas pela IPB, para que Deus continue abençoando suas vidas. Vocês certamente excedem o valor de finas joias. Deus tem cuidado de vocês, então sintam-se abraçadas pela nossa igreja, sintam-se abraçadas pelos homens da nossa igreja, pois agora é nossa hora de parabenizá-las. Então que Deus realmente cuide de cada uma de vocês. A igreja presbiteriana, ela realmente se alegra em ter você, minha irmã, como membro da nossa igreja. E se você ainda não é membro da nossa igreja, pode tornar-se membro. Isso é muito fácil, né? Basta estar com a gente, e tenho certeza que você também será abençoado em nome de Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, e já que estamos no dia da mulher presbiteriana, nada melhor do que falarmos de uma mulher, não é? Falarmos de uma mulher nesta noite, mas eu queria que você, varão, você homem de Deus que está conosco, ou que está conosco através do YouTube, do canal da igreja, que você possa também ser abençoado com esta palavra nesta noite, palavra esta que vamos falar sobre as marcas de uma mulher segundo o coração de Deus. Na semana passada, nós falamos das marcas de homens, né, de um homem segundo o coração de Deus, e eu tenho certeza que as irmãs que estavam aqui foram abençoadas e sentiram sim que também a palavra era para você, irmã. Da mesma forma, hoje, o tema da nossa mensagem é marcas de uma mulher segundo o coração de Deus, mas todos os homens, que você possa aí ouvir a voz de Deus nesta noite, ao ver também que você, homem, também precisa ter estas marcas que vamos mostrar a você através da vida de uma mulher muito importante na história da igreja, na história do cristianismo. O texto que vamos ler é Lucas, o evangelista, no capítulo 1, versículos 26 a 32. Lucas, capítulo 1, de 26 a 32. Assim nos diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração. Deixe a sua Bíblia aberta. Vamos daqui a pouco ler outros textos das Sagradas Escrituras, alguns deles aqui no mesmo livro. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos falando de uma mulher muito especial na vida da igreja, uma mulher muito especial na história do cristianismo.
É claro que quando falamos desta mulher, falamos da importância que ela teve, pelo fato de ter sido uma mulher escolhida por Deus, separada pelo próprio Deus, para que através dela viesse à luz, a esse mundo, o Filho de Deus. Sabemos que o nosso Deus, Ele encarnou, e encarnou na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas ao pensarmos nesta mulher, pensamos no fato de que ela foi de verdade uma mulher bem-aventurada, isto é, uma mulher feliz, uma mulher agraciada pelo fato de ter sido escolhida dentre milhares e milhares de outras mulheres da época. Ela foi escolhida para que pudesse gestar aí o Filho de Deus como homem na terra naquele tempo. Meus irmãos, e certamente ao receber aí a visita do anjo, ela certamente ficou assim muito perturbada, e o texto mostra isso. E é interessante que se fosse hoje, talvez, você imagina, você ainda noiva, você mulher ainda desposada, isto é, já prometida em casamento para alguém, e de repente aparece lá na sua casa um anjo, dizendo: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser por esses dias. Peraí, eu ainda nem me casei. Uma moça crente de imediato iria pensar desta forma. E de repente aquele anjo aparece, e não era muito comum aparições para pessoas específicas, e sim, havia já algumas aparições de anjos, haviam também algumas teofanias, isto é, aparições de Deus em formas conhecidas do homem naquela época. Mas nem sempre Deus se apresentava diretamente, sobretudo por Deus ter se apresentado para uma mulher. Isso também era uma novidade da época. Por quê? Porque as mulheres na época não eram contadas no que diz respeito a fazer parte do povo judeu, a não ser que ela se casasse com um judeu. Então, tudo isso eram algumas implicações para que aquela mulher pudesse ter recebido uma visita especial. Aquela mulher tinha algumas marcas importantes. E eu queria primeiramente lembrar a você, como nós falamos na semana passada, que marcas são algumas coisas, algumas características que nos identificam, ou que identificam alguma coisa. Aqui no caso, identificavam uma mulher crente, temente a Deus, uma mulher que buscava ao Senhor, uma mulher que sabia o que era ser uma serva dedicada ao Senhor, senão ela não teria, claro, sido escolhida por Deus. Mas as marcas, que nós precisamos observar, elas vão nos identificar no nosso dia a dia. E é muito importante que você possa hoje pensar que tipo de marca você, meu irmão ou minha irmã, tem sido identificado ou identificada nos lugares que você frequenta. Lá na sua casa, na sua família, com os seus familiares, quando você está junto daquela roda de amigos, de que forma você tem sido identificado? Qual é a marca que as pessoas veem em Jesus, de Jesus em você, melhor dizendo? Qual é a marca, ou quais são essas marcas? É interessante que quando o apóstolo Paulo, ele passava por algumas aflições, e tem um texto muito especial que ele diz assim: olha, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Será que você, meu irmão e minha irmã, tem tido essas marcas de Jesus na sua vida? Mas pastor, quais seriam essas marcas de Jesus na minha vida? Marcas sim que possam identificar você como crente. Se no passado as pessoas nos identificavam com uma Bíblia na mão, as pessoas nos identificavam pela vestimenta, pelas palavras que saíam dos nossos lábios, pela forma de se proceder, pela forma de falar. Hoje em dia, lamentavelmente, nem todos conseguem ser identificados por essas coisas. Então é preciso que haja alguma coisa a mais para que as pessoas possam perceber: olha, aquele irmão ou aquela mulher é crente. Será que as pessoas, elas falam de você como uma pessoa crente?
E aí eu queria lembrar você que a língua portuguesa às vezes nos prega algumas peças, né? E é interessante você pensar na forma de expressão. Há algumas línguas no mundo em que uma mesma palavra ou uma frase, se você mudar a entonação, você já muda o sentido. A língua portuguesa não tem muito isso, mas, por exemplo, se alguém dissesse assim, olha, você é crente, não é? Com um sorriso no rosto, dizendo para você, fazendo uma pergunta como essa, você iria encher o peito de ar, não é? Dizer assim, olha, sou, porque você estaria identificando que aquela pessoa já viu em você, já identificou marcas em você, de que você é uma pessoa crente. Mas se a pessoa fizer a mesma pergunta com outra entonação, dizendo, você é crente? Aí você ia fazer o quê? Encher o pulmão de ar? Não, você esvaziar tudo, querer fazer talvez igual um avestruz, enfiar a cabeça no chão, de vergonha, porque você iria identificar que você não tem dado um bom testemunho e que as pessoas não têm reconhecido você como um verdadeiro cristão. Não é assim? Aí eu pergunto, quais são as marcas que você tem mostrado? Quando as pessoas olham para você, minha irmã crente, quais são as marcas que eles têm visto? Quando você, meu irmão, as pessoas olham para você, o que as pessoas têm visto? Pessoas têm visto em você marcas que o identificam, que falam que você verdadeiramente é um crente em Jesus? Pois bem, Maria tinha algumas marcas. Maria tinha algumas marcas que fizeram com que ela pudesse ser identificada. No momento em que ela foi aceita por Deus, ela passou a ser vista por Deus como alguém diferenciado e escolhida foi por Deus, e a partir de então, ela passou a ser vista na sociedade, pelo menos na sociedade cristã da época, como alguém diferenciado. Me lembro que quando a mãe de João Batista foi visitá-la grávida, vocês se lembram o que aconteceu? João Batista no ventre, ao ouvir a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre dela. Porque a partir do momento que aquela mulher foi escolhida por Deus, ela passou a ter visibilidade, ela passou a ser reconhecida também pela sociedade. Por isso, meus irmãos e irmãs, pensarmos juntos hoje sobre as marcas de uma mulher segundo o coração de Deus. Na semana passada, falamos de Davi, falamos de um homem segundo o coração de Deus, e agora falar de Maria, e que você, minha irmã, ou você, meu irmão, possa se identificar nessas marcas, e mais ainda, que você possa tentar identificar essas marcas em você, para que outras pessoas possam também conseguir identificar. A primeira coisa que nós observamos aqui, é que Maria, ela aprendeu a ouvir a voz de Deus, porque quando temos um coração entregue a Deus, e Maria tinha um coração entregue a Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, tem um coração entregue a Deus, então nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Não é fácil ouvir a voz de Deus. Vamos dar um exemplo? Havia um jovem chamado Samuel, que no momento da sua vida, ali mais ou menos na sua adolescência para a juventude, ele ouviu o chamado de Deus na sua vida. E ele, ao ouvir o chamado de Deus, estando ele na casa lá de Eli, ele foi até Eli de noite perguntando, o Senhor me chamou? E por 3 vezes isso acontece, e Eli então, ele é despertado pelo Senhor para dizer, olha, não fui eu, você pode voltar a dormir, mas quando alguém te chamar agora, você não precisa mais vir aqui, você vai dizer, Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve. Irmãos, ouvir a voz de Deus não é algo fácil. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo, porque as nossas atividades, o nosso ativismo religioso ou secular, muitas vezes nos fazem com que não ouçamos a voz de Deus. Quantas vezes, por exemplo, você está conversando com alguém, mas está pensando em outra coisa, e aí as pessoas às vezes falam alguma coisa, e você, o que foi? E você não está conseguindo perceber. Muitas vezes, irmãos e irmãs, também é assim com a voz de Deus.
Muitas vezes estamos tão atordoados, tão atarefados com as coisas do dia a dia, os problemas, as lutas, as adversidades, são as preocupações com família e com tudo mais, que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Há um hino do nosso cenário que fala sobre isso: ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Então muitas vezes as situações do dia a dia nos impedem de ouvir corretamente a voz de Deus. Ouvir aqui não é apenas ouvir com o aparelho auditivo, mas é ouvir de dar ouvido. Maria deu ouvidos à voz de Deus. Por mais assustada que ela tivesse ficado naquele momento, mas aquela mulher tinha um coração dedicado a Deus. Aquela mulher tinha um coração firme na palavra de Deus. Aquela mulher tinha um coração entregue a Deus. E era onde ela depositava grandes coisas, isto é, no Senhor. Em quem, minha irmã e meu irmão, você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Será que você ainda tem conseguido ouvir a voz de Deus? Porque ainda hoje Deus continua falando, ainda hoje Deus continua através do Espírito Santo e da sua palavra, falando para os seus filhos e filhas. Falando para aqueles também que ainda não conhecem a Jesus, para que eles possam entregar a vida deles ao Senhor. Mas muitas vezes nós não estamos conseguindo aprender, ouvir o que Deus está falando. Deus fala e muitas vezes nós não conseguimos identificar, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, estamos com os nossos olhos vendados, os ouvidos tapados e não conseguimos ver e nem ouvir o que Deus está fazendo e falando através da sua igreja. Mas também Maria, ela tinha um coração diferenciado. Aquela mulher, se você observar o texto de Lucas que nós estamos lendo, e também um outro versículo, o versículo 34, que nós não lemos e vou ler agora, diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois ainda não tenho relação com homem algum. Olha só, como será isso? Que negócio é esse, anjo? Olha, peraí, eu sou virgem, não tem esse negócio comigo não, eu estou me guardando para o meu Senhor e para o meu futuro marido, sabe? E aquela mulher, ela tem um coração tão entregue a Deus, que ela obedece a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Uma mulher que obedece a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Ah, meus irmãos e irmãs, não é fácil ser cristão. E naquela época, aquela mulher sabia que estava passando por situações difíceis na cidade, no reino, porque havia um império romano que estava lá devastando cidades, ganhando cada vez mais cidades. E era muito difícil para alguém naquele tempo estar grávida e ainda mais sabendo que a gravidez não era do seu esposo futuro. Então isso certamente passou na mente daquela mulher naquele momento, mas Maria tinha um coração obediente. E um coração obediente, ele corre riscos por causa dessa obediência. A palavra de Deus diz que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Então é muito importante saber que quando nós decidimos obedecer ao Senhor, nós vamos pagar o preço por essa obediência. Isto é, ao nosso redor coisas podem acontecer, mas nós precisamos nos manter firmes e fiéis à palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, vivemos dias difíceis hoje. Hoje você vai observar que já em muitos países as igrejas têm aceitado tudo quanto é coisa errada dentro da igreja. Muitas igrejas têm se vendido, sabe, ao governos, têm se vendido às questões materiais e aceitam pecados tamanhos dentro da igreja. Mas e nós? Será que se daqui a pouco algumas leis, elas forem estabelecidas no nosso país, que nos obrigarem, a tentar nos obrigar pelo menos a fazer coisas que a Bíblia Sagrada condena? De que lado nós ficaremos?
Será que vamos continuar obedientes às Escrituras? Porque Maria tinha um coração obediente. E o texto bíblico diz: foi assim o nascimento de Jesus. Mateus 1, 18 a 21. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não a querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Olha só, secretamente. Imagina, casou, mas agora estou grávida. Mas peraí, está grávida como? Mas o texto diz que aquele homem a amava e ele não queria expô-la. E ele simplesmente, depois de ter pensado nisso tudo, mais uma vez, agora o anjo aparece para ele dizendo: olha, negativo, você não vai fazer isso não. Fui eu quem fiz. Ah, meus irmãos e irmãs, aquela mulher e aquele homem obedecem a Deus. Observe que José recebe a visita do anjo dizendo assim: ó, não senhor, você vai ter essa mulher, você vai continuar com ela, você vai amá-la, você vai casar-se com ela, você não vai separar-se dela. E aquele homem obedece a Deus. Obedecer em situações difíceis, né? Com riscos de morte, porque se alguém descobrisse, Maria poderia ser apedrejada em praça pública. Mas eles decidiram obedecer. Meus irmãos, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muitas pessoas que preferem sacrificar. E quando nós falamos de sacrificar, não estamos falando de realizar sacrifícios de animais ou holocaustos, não. Hoje os sacrifícios são outros. Pessoas que não têm o desejo de buscar ao Senhor e que têm se vendido muitas vezes por um prato de lentilhas. Ah, meus irmãos e irmãs, é preciso obedecer, mesmo em circunstâncias difíceis. Está difícil a luta, o desemprego bateu a porta e a enfermidade, sabe? São os problemas relacionais, de relacionamentos. O que é o seu problema diante do Deus que você serve? O que é a luta que você está passando diante do Deus que pode resolver qualquer coisa? Por isso que é importante aprendermos com Maria e com José a obedecer ao Senhor, a fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Se você conhece a história de Jesus, você vai ver que José e Maria obedeceram ao Senhor em várias ocasiões, para sair da cidade, depois para voltar para a cidade. Em várias ocasiões eles ouviam a voz de Deus, olha como é importante ouvir, e eles obedeciam a ordem de Deus nas suas vidas. Bom, a primeira pergunta foi: você tem ouvido a voz de Deus? E agora você tem conseguido obedecer a Deus? Porque obedecer a Deus tem que ser, inclusive, em circunstâncias totalmente adversas. Quando você acha que não vai conseguir, quando você acha que está fraco, a Bíblia diz que quando somos fracos, aí que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos e irmãs, mas observe que também nós vamos observar na vida de Maria algo extremamente especial. É que ela abriu mão do controle da situação para deixar Deus controlar. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós achamos que damos conta. Nós achamos que podemos controlar as situações, que podemos vencer os desafios sozinhos, que, não, Senhor, agora pode deixar tranquilo, está comigo, Senhor, eu dou conta. Ou por vezes nós falamos: Senhor, cuida desta área da minha vida, mas ó Deus, das finanças cuido eu. Senhor, cuida dessa área da minha vida, mas do meu filho, da minha filha, pode deixar comigo que eu dou conta. Meus irmãos e irmãs, nós não damos conta. Nós não podemos nada sem Jesus. O próprio Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor, porque quem tem um coração entregue a Deus abre mão de ter o controle da situação. Observe Lucas 2,46, diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Está falando de Jesus.
que aos 12 anos de idade ficou lá no templo, enquanto seus pais voltaram da festa, daquele tempo lá de peregrinação, e ao observarem que Jesus não estava na caravana, eles voltam correndo e chegaram lá e encontraram Jesus no templo, ensinando e ouvindo daqueles homens. Por quê? Porque aquele casal achava que tinham controle, mas decidiram entregar o controle da vida do filho nas mãos do Senhor. Meus irmãos, a submissão é sempre uma marca de mulheres segundo o coração de Deus. A submissão ao Senhor é sempre uma marca de homens segundo o coração de Deus. Submissão não tem a ver com subserviência. Submissão não tem a ver com ser capacho de ninguém. Submissão principalmente é ao Senhor, porque quem é submisso a Deus, ouve a voz de Deus e obedece. Olha como é que todas as coisas estão interligadas. Maria ouviu a voz de Deus, José também. Maria obedeceu a Deus, José também. E agora eles puderam abrir mão de ter o controle da vida deles. Por quê? Porque a nossa vida não está nas nossas mãos. A sua família não está em suas mãos. O seu trabalho, o seu emprego não está nas suas mãos. De uma hora para outra você pode perder tudo isso. Você se lembra de Jó? Jó achava que tinha um controle, estava tudo bem, maravilhoso, era um homem íntegro, justo. Mas de um momento por outro ele perdeu tudo. Mas aquele homem sabia, Jó, que o controle da vida dele estava nas mãos do Senhor. E o texto bíblico de Jó vai dizer que ele não blasfemou em nenhum momento contra o Senhor. Sabe? Ele amaldiçoou a própria carne, mas jamais ele blasfemou contra o Senhor. Meus irmãos e irmãs, precisamos entender que um coração que ama é sempre testado a entregar o controle para o Senhor. Um coração que ama a Deus é sempre testado, porque nós somos levados ao nosso ego, né? A achar assim, eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas quando nós dedicamos ao Senhor, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós somos sempre levados e sermos testados a entregar o controle nas mãos do Senhor. Meus irmãos, o amor materno é algo inexplicável, né? Algo maravilhoso, mas é necessário uma entrega muito grande. Há uma frase que a gente ouve muito, né? Olha, você não está criando filho para você mesmo. Já ouviram essa frase? Já falaram talvez isso para você que é mãe, que é pai? Com certeza, né? Mas o problema é quando vem o complemento dessa frase. Você está criando filho para o mundo. Já ouviram esse complemento? Esse é terrível. Não, nós não estamos criando filhos para o mundo. Nós crentes, estamos criando o nosso filho para quem? Para o Senhor, não é para o mundo. Então cuidado quando alguém disser isso. Olha, você está criando seus filhos para o mundo. Você não precisa fazer isso na frente da pessoa, mas você no seu coração, e depois que você sair de perto, fala assim, está repreendido isso em nome de Jesus. Eu estou criando meu filho, minha filha para o Senhor, e não para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos e irmãs, o amor materno é algo especial, inexplicável. Jesus comparou isso com o amor dele para com a igreja. É um amor sacrificial. O amor de mãe, o amor materno, o amor da mulher é algo sacrificial. Mas observe, meus irmãos e irmãs, que abrir mão do controle, ao mesmo tempo, revela o zelo pelo próprio lar. É quando a mulher, é quando o homem de Deus, ele abre mão do controle falando, Senhor, toma conta. Senhor, haja na minha vida, haja na minha família. Controla, Senhor, a nossa vida, controla a nossa casa, controla a nossa existência, controla nossas finanças. Meus irmãos e irmãs, quando entregamos o controle nas mãos de Deus, nós vamos ver Deus agindo, e agindo de forma maravilhosa, milagrosa na vida de cada um de nós. Um coração entregue a Deus é um coração também que aprende a lidar com as perdas. Quantas perdas, né? Quantas perdas. João 19 diz assim, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena.
Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Meus irmãos, um coração entregue a Deus aprende a lidar com as perdas. Imagina o coração de Maria, que gestou Jesus durante os 9 meses de gestação, que cuidou dele durante 33 anos aproximadamente, pelo menos os 30, onde começou a maioridade dele, onde começou o seu ministério, e agora vê Jesus crucificado, ensanguentado numa cruz. Essa situação para qualquer pessoa seria algo inimaginável, mas para uma mãe, pior ainda. As perdas que nós temos no nosso dia a dia, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Não quer dizer que você vai ficar passivo, eu não vou ligar, ou que você não tenha sentimento, mas há algumas coisas que não estão no nosso controle, e algumas perdas ao longo da caminhada cristã, elas vão acontecer, e não estamos falando de perdas apenas de pessoas, de vidas, não, mas estamos falando de perdas em todas as áreas da nossa vida. A gente não vai ganhar ou acertar sempre. Na nossa caminhada cristã a gente vai errar, porque nós somos pecadores. Mas é importante nós entregarmos ao Senhor também as nossas frustrações. Quantas frustrações nós passamos? Quantas vezes você já tentou alguma coisa que não deu certo? Quantas vezes você sonhou com uma coisa e não conseguiu realizar? Agora aquela mulher estava diante de uma situação que ela não podia ter imaginado. O seu filho estava lá, um dos seus filhos estava sendo crucificado. E ela certamente sofreu com aquela situação, com certeza. Mas ela entregou nas mãos do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso nós nos concentrarmos, não com aquilo que a gente perde, mas nos concentrar naquilo que nós ganhamos, naquilo que fica. Observe que Jesus, mesmo naquele momento de sofrimento, ele olha para ela e diz: olha, aí está o seu filho, olha, cuida dele agora aí, cuida dos outros, porque de mim a senhora não precisa mais cuidar. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo para Maria, e também, é claro, para João. Meus irmãos, precisamos entender que um coração entregue a Deus é um coração que aprende a lidar com as nossas perdas. Já aprendeu a lidar com perdas? Não é fácil, né? Porque isso dói, isso machuca, isso fere, mas é preciso entregar nas mãos do Senhor. Mas também, a exemplo de Maria, um coração entregue a Deus é um coração que persevera na oração. Persevera na oração. Mulher de Deus, persevere na oração. Seja uma mulher intercessora. Homem de Deus, seja um homem intercessor. Seja um crente que tenha intimidade com o Senhor. Hoje pela manhã falamos sobre isso, sobre essa questão de ter uma vida de fé, uma vida na presença do Pai, ser cheio do Espírito Santo. Como vamos ser cheios do Espírito Santo se nós não buscarmos ao Senhor? Precisamos buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Isso quer dizer o quê? Que haverá um tempo em que não poderemos achar mais o Senhor. Haverá um tempo que não vai ter mais esse negócio de buscar a Deus, não. Então, enquanto nós temos tempo, vamos buscar ao Senhor. Isto é, vamos perseverar na oração. Observem Atos 1, 14 e 15, diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Olha só, pessoas que perseveravam, e aí está o exemplo de Maria, em oração. O apóstolo Paulo, certa vez, encontrou-se com uma mulher chamada Lídia, e diz o texto bíblico lá, que quando eles se encontraram num lugar que era um lugar de oração. Gente, o povo de Deus precisa entender o valor da oração.
Quantas vezes nas terças-feiras ficamos em casa trocando um canal de TV, ao invés de vir para a reunião de oração? Quantas vezes gastamos horas e horas no nosso celular, nas mídias sociais, e nós não buscamos a Deus em oração? Mas na hora que vem a adversidade, na hora que vem a dor, na hora que chega a enfermidade, na hora que quer passar naquele vestibular, aí você começa a botar o joelho no chão e clamar, e acha que Deus tem que fazer porque você está orando naquele momento. Deus não tem que fazer nada. Deus não tem que fazer nada. Sabe por quê? Porque nós não buscamos com perseverança. Nós paramos, nós desistimos. Olha, irmãs, falando especificamente das mulheres presbiterianas, sejam perseverantes na oração. Sejam, homens, sejam perseverantes na oração. Precisamos buscar o Senhor, precisamos manter intimidade com o Pai. Maria era um exemplo, foi um exemplo de oração, buscava o Senhor. Mas na Bíblia você vai encontrar vários homens e mulheres que buscavam ao Senhor em oração. Na história da igreja, você vai encontrar grandes nomes, líderes, que perseveravam na oração. Quando estava no seminário, um dos pastores que foi nosso professor, reverendo Antônio José do Nascimento, ainda é pastor na região lá de Nilópolis, aquela região de Nova Iguaçu, mas ele dizia uma coisa para nós seminaristas, muito importante, que eu nunca me esqueci. Ele dizia assim: olha, vocês, eu sei que vocês têm muitas atividades, porque o seminário naquela época era muito puxado, era mais puxado que muitas universidades por aí. E nós tínhamos que nos esmerar para fazer resenha toda semana, ler livro inteiro toda semana, e era um negócio muito difícil. E ele falava assim: olha, eu sei que vocês têm muitas atividades, eu sei que vocês têm família, eu sei que vocês têm já alguns trabalham até em algumas igrejas, eu sei que vocês têm muita tarefa, alguns trabalham inclusive fora também, nos seus empregos, e tem que fazer tudo isso. Mas ele dizia assim: olha, se vocês não oram agora, enquanto vocês são seminaristas, quando forem pastores não vão orar. E falava isso para nós, e é verdade. Sabe, dos 30 e poucos que começamos lá a nossa turma, 11 se formaram, e dos 11 que se formaram, só 3 estão exercendo o ministério. Abandonaram, simplesmente abandonaram. Alguns apostataram da fé mesmo. Por quê? Porque não perseveraram na oração. Meus irmãos, é muito importante que um coração entregue a Deus seja um coração que persevera na oração. E por último, mas não menos importante, Maria, e também muitos outros, e aí você pode se incluir nesse grupo, colaborara com a obra de Deus. Um coração entregue a Deus é um coração que colabora com a obra evangélica. Pastor, mas como assim colabora? Sabe, Maria poderia ter retrucado com aquele anjo: não quero esse negócio não, de ficar grávida, não quero isso. Ela poderia ter reclamado naquele momento, falado, batido o pé: não quero esse negócio, eu vou me casar, o que vão pensar de mim? Mas ela foi submissa, ela obedeceu, ela ouviu a voz do Senhor, ela tinha um coração entregue a Deus, e ela realmente colaborou com a obra do Senhor naquele lugar, naquele tempo. E olha, a colaboração dela se estende até hoje na nossa vida. A colaboração daquela mulher para o cristianismo se estende até hoje. E a pergunta que precisamos fechar e fazer para nós é: qual é a colaboração que nós estamos dando para o evangelho? Qual a nossa colaboração? Qual a sua colaboração, minha irmã, mulher presbiteriana? Qual a sua colaboração, meu irmão, homem presbiteriano? Qual é a nossa colaboração com o evangelho sendo pregado aqui nesta igreja? Qual é a sua colaboração com este ministério aqui chamado Igreja Presbiteriana Central? Qual tem sido a sua colaboração? Talvez você possa pensar: pastor, realmente eu não tenho colaborado muito ou quase nada. Mas sabia que dá tempo de mudar? É tempo de mudar. É tempo de nós colaborarmos com a obra do Senhor. É claro que se você não quiser fazer isso, Deus vai levantar outras pessoas
porque a obra do Senhor é dele, e ele fará a obra dele com outras pessoas. Mas o mais importante é quando nós somos vasos usados pelo Senhor. Então eu e você precisamos realmente colaborar com esta obra que é dele. Observe, meus irmãos e irmãs, que Jesus, quando foi assunto aos céus, disse para aquele povo: olha, agora vocês vão ficar aqui, e quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Não é revestido de poder para se engrandecer, não é revestido de poder para ficar sentado lustrando no banco de igreja, não é revestido de poder para poder reter a bênção de Deus só para você, não, revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Colaborar com a obra do Senhor. Meu irmão, qual pode ser a sua contribuição? E não estou falando de dinheiro, não, estou falando de trabalho, de serviço. Quantas vezes a gente chega perto do irmão: irmão, você poderia trabalhar nesse ministério ano que vem? Não, chama fulano. A gente é igual uma pá, a gente pega e só lança para os outros, não é? É um crente pá. Já ouviu falar do crente pá? O crente pá, você chama para ele: irmã Liliane, você pode fazer isso? Ah, não, fala com a irmã fulana. Fala com a Heloísa, ela sabe mais. Fala com fulano. Deveríamos ser crente enxada. Como é que trabalha com a enxada? Você bate lá na frente e puxa para si. Alguém fala assim: esse trabalho, irmãos, voluntário, pode contar comigo. Meus irmãos, é o sonho de todo pastor, de todo conselho de igreja presbiteriana, é ter gente falando assim: pode contar comigo, estou dentro. É aquele trabalho, é fazer a obra, é evangelizar ali na rua, é trocar uma lâmpada, é limpar, é lavar um banheiro que estava sujo de manhã, sabe, pode contar comigo. Mas ao invés disso, é fulano, tem gente para fazer, não, contrata alguém, sabe. Irmãos, qual poderá ser a sua contribuição para a obra chamada Igreja Presbiteriana Central? Qual vai ser a sua contribuição para a obra chamada evangelização, chamada discipulado aqui na Igreja Presbiteriana Central, aqui na nossa cidade? Marcas de uma mulher segundo o coração de Deus. Aprende a ouvir a voz de Deus, obedece, mesmo em circunstâncias difíceis. Abre mão de ter o controle das coisas, porque entende que o controle está nas mãos de Deus. Ao mesmo tempo, aprendemos a lidar com as situações de perdas e situações adversas, perseverando sempre em oração e dizendo: olha, eis-me aqui, envia-me a mim, colaborando, contribuindo com a obra do Senhor. Que Deus abençoe você, minha irmã, minha mulher presbiteriana. Que você abençoe você, meu irmão, homem presbiteriano. Que você abençoe, que Deus abençoe cada um. E que você possa abençoar a outros. Porque a bênção que Deus nos dá é para distribuir para as pessoas, não é assim? De graça recebei, de graça dai. Então faça isso, abençoe vidas que precisam de serem abençoadas nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Parabéns, parabéns, mulheres presbiterianas, em nome de Jesus.